Olá, me chamo Henrique e hoje vamos falar um pouco sobre vidros metálicos. Essa é uma parte de atividade de extensão realizada no curso de vidros ministrado pela professora Annelise Alves, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Engenharia sobre o curso de Engenharia de Materiais. O primeiro desenvolvimento de metais amorfos, ou vidros metálicos, como foram chamados, ocorreu no início dos anos 60. Suas aplicações na eletroeletrônica se sucederam até os dias atuais. Inicialmente, o campo de aplicações foi limitado, em virtude da espessura muito fina dos materiais obtidos. A ordem era de 10 micrômetros. Porém, com o desenvolvimento de pesquisas nesse campo, os vidros metálicos de grandes volumes, que vamos falar posteriormente na apresentação, foram obtidas principalmente por grupos de pesquisadores japoneses e americanos. Alguns desses vidros metálicos de grandes volumes possuem um limite de resistência na ordem de 3.000 megapascal, com boa resistência à corrosão, excelente tenacidade, resistência ao desgaste e boa conformabilidade. Os vidros metálicos, então, de grandes volumes são utilizados em indústrias de consumo eletrônicos, indústrias de esportes e entre outras. Quando um metal líquido é resfriado abaixo da sua temperatura de fusão, vai ocorrer então a formação de cristais, onde o átomo se organiza de forma ordenada. No entanto, descobriu-se que sob certas condições é possível obter ligas metálicas com estrutura amorfa, chamadas de vidros metálicos. Esses materiais vão possuir propriedades elétricas e magnéticas distintas dos metais cristalinos, além de maior resistência à oxidação e ductilidade. Nas décadas de 80 e 90, os materiais amorfos tornaram-se objeto de estudo para formar sistemas multicomponentes, com propriedades superiores ao dos materiais cristalinos. O uso do metal amorfo é comum em ligas à base de ferro, níquel e cobalto, produzidas por técnicas como melt spinning e planar flow casting, que possibilitam a obtenção de fitas com espessuras finas. Recentemente, em 2006, foram desenvolvidas novas rotas de processamento para ligas à base de cobre e zircônio, permitindo a produção de peças com até 10 milímetros de diâmetro. Essas ligas vítreas de grande volume têm grande importância industrial devido à sua elevada resistência mecânica e à corrosão. Agora falamos sobre os vidros metálicos de grandes volumes, ou conhecido como BMGs. Os BMGs exibem características físicas e químicas notáveis, especialmente em termos de suas propriedades mecânicas e magnéticas. Há uma relação linear entre o módulo de Young e o limite de resistência à ruptura, ou a dureza Victor para os BMGs típicos, distinguindo-se de outras ligas metálicas consideravelmente. Quando comparamos ligas cristalinas aos BMGs, os BMGs demonstram um limite elástico mais elevado e um módulo de Young mais baixo, com uma diferença superior a 60% entre os valores. A deformação plástica dos BMGs geralmente vai ocorrer por meio de um fluxo não homogêneo em bandas de cisalhamento altamente localizadas, em contraste com ligas cristalinas, que vão ocorrer por meio de grãos e propagação de trincas. A distinção nas propriedades mecânicas entre BMGs e ligas cristalinas decorre de diferença nos mecanismos de deformação e fratura, sendo BMGs mais comumente resistentes ao impacto devido a esse específico comportamento. Sobre algumas aplicações, principalmente resistência ao impacto, os BMGs têm uma grande gama de aplicações, incluindo desde indústria aeroespacial, automotiva, biomédica e eletrônicos. A sua alta resistência mecânica e resistência à corrosão faz esses materiais serem particularmente valiosos para aplicações estruturais e componentes de precisão. O contínuo desenvolvimento e pesquisa dos BMGs prometem avanços significativos em diversas áreas, impulsionando a inovação e a eficiência em várias indústrias. Sobre as propriedades eletromagnéticas,
Os BMGs da base de ferro destacam-se por sua alta coercividade e falta de transição vítrea antes da cristalização. Eles apresentam magnetorestrição linear, semelhante aos aços de silício, e níveis de ruído comparáveis. Ao serem empregados em transformadores, eles proporcionam vantagens notáveis em relação ao aço silício, como menor perdas em vazio, corrente de excitação e ruído audível, embora sejam mais volumosos, pesados e caros. Eles exibem um ciclo de histerese estreito, como podemos ver na figura, e de baixa força coerciva, resultando em perdas e correntes de magnetização reduzidas. As suas principais vantagens magnéticas incluem a alta resistividade elétrica, baixa força coerciva, alta permeabilidade inicial e melhor permeabilidade em alta frequência. No entanto, enfrentam desafios como alto custo e baixo fluxo de densidade saturada devido à quantidade de elementos na liga. Desde a produção dos primeiros vidros metálicos, verificou-se que algumas de suas propriedades, notadamente as de origem magnética, se prestariam para muitas aplicações tecnológicas. Devido às suas propriedades magnéticas intrínsecas, apresentando o efeito de maior magnitude quando comparadas aos materiais convencionais, ferritas e outras ligas de ferro, por exemplo, os vidros metálicos BMGs permitem um grande número de aplicações eletrônicas, particularmente em núcleos de transformadores utilizados em sistemas de distribuição de energia elétrica urbanos e rurais. As expectativas futuras, então. Os estados magnéticos das ligas amorfas ainda não são totalmente compreendidos. Enquanto as ligas amorfas baseadas em ferro são satisfatoriamente usadas em transformadores de distribuição de energia elétrica, melhoramentos no desempenho deste tipo de material podem ser esperados quando for obtido um melhor conhecimento da estrutura atômica e as suas propriedades. Evoluções no processo de produção são almejadas a fim de se obter melhorias na espessura das lâminas, assim como na qualidade de superfície, tornando-a menos rugosa. Num futuro próximo, os BMGs terão mais e mais aplicações significativas, tanto na pesquisa básica quanto na ciência e tecnologia. Na tabela são apresentados alguns exemplos de aplicações dos vidros metálicos, algumas delas já em uso e outras em processo de introdução, dependendo de alguns ajustes tecnológicos. Em conclusão, as pesquisas em torno das ligas amorfas estão progredindo rapidamente, visando a otimização da relação custo-eficiência e a expansão do seu uso em diversas aplicações. Embora muitas propriedades desses materiais ainda não sejam completamente compreendidas, tem havido um rápido desenvolvimento tecnológico, especialmente no que diz respeito às aplicações magnéticas. No entanto, outros campos de aplicação ainda estão em fase de desenvolvimento devido à competição entre o custo de fabricação e os benefícios proporcionados pelo uso desses materiais. Com o avanço na pesquisa de novos métodos de obtenção, espera-se que esses desafios sejam superados em breve, permitindo uma ampliação significativa do campo de aplicação tecnológica das ligas amorfas. Algumas referências usadas para esse trabalho e agradeço a paciência de todos até aqui e espero que seja um conhecimento melhor e maior para todos. Obrigado.